E voltamos com o nosso segundo bloco, como eu havia falado no bloco anterior, agora nós vamos falar sobre saúde nutricional. Quem vai falar sobre este assunto é o nutricionista Dimas Linhares, que já esteve aqui no programa. É uma pessoa que está sempre comigo, né, auxiliando em muitas situações. E hoje vamos falar sobre isso, né, sobre os benefícios da nutrição e também nós vamos falar sobre relações, né, entre alimento, entre, como é que a gente chama, que você falou, suplementos, né? Isso. Tudo bem, como é que você vai? Tudo bem, Sônia, gostaria de agradecer por esse momento ímpar, né? Eu sempre digo que esse teu programa, que já é sinônimo de sucesso, de audiência, o próprio nome Sônia já indica sabedoria, né? Na origem da palavra, então é sempre um prazer estar aqui discutindo com você, falando, levando saúde através dos alimentos. Então vamos falar sobre a alimentação saudável associada aos suplementos. De que forma isso acontece? Sônia, primeiro a gente tem que mostrar aqui os caminhos que a nutrição está seguindo. Tá? Antigamente as pessoas iam para um nutricionista no intuito de ver a questão da estética, ficar mais sarado, diminuir gordura. Mas a nutrição em si, ela está abrindo um leque, né? E nesse leque a gente trabalha muito nessa questão de saúde, na questão não só da estética, mas a questão da saúde em si. Porque não adianta você estar todo saradão, bombadão, como você falou agora há pouco, mas os índices de diabetes, de colesterol, tudo alterado, então não faz sentido. Então a nutrição, cada vez mais, né, hoje em dia. Então a nutrição, ela está saindo dessa parte de estética e indo também para essa parte de saúde, que é o completo bem-estar. Né? Fazer com que, afinal de contas, Sônia, o que eu sempre costumo dizer para os pacientes é que corpo perfeito é aquele que tem uma pessoa feliz dentro. Isso é verdade. É isso? Isso é verdade. E dentro dessa minha proposta, dentro dessa proposta, eu sempre costumo falar para os meus pacientes, levar um questionamento. Se você for para uma emergência, urgência de qualquer hospital, Sônia, você vai ver aquelas pessoas ali que estão querendo se consultar, todos, eu diria que 90% das patologias, das doenças, estão associadas ou com excesso ou carência de algum nutriente. Então, a nutrição, ela se faz importante nesse momento. Qual tipo de combustível você está colocando no seu corpo? Sim. Não é isso? Para você ter uma visão mais saudável, para você ter um crescimento de músculo mais saudável, para você ter uma vida mais saudável. Então as pessoas hoje estão partindo mais para isso, em buscar o profissional de nutrição, tá? Para ver essa parte mais de saúde, de ter uma saúde plena, de colocar o combustível certo dentro do seu corpo. E em que contexto, em que momento o suplemento entra para cuidar da saúde das pessoas? Então, a suplementação, ela entra no contexto de que na hora que o paciente vai para a avaliação comigo, a gente faz toda uma anamnese, todo um conjunto de perguntas e associa o cardápio dele, tá certo? Cria uma proposta de cardápio que melhor se adeque àquele paciente, tá, Sônia? E muitas vezes o alimento em si, ele não é capaz de dar aquele complemento geral. Aí a gente associa a suplementação. Calcula os percentuais de proteínas, de carboidratos, de lipídios que aquele paciente está necessitando, tá certo? E junto também com a prática de atividade física, claro, que é muito importante. sim. Então são um conjunto de fatores que a gente está mostrando para o paciente que se faz... que tem uma tremenda importância. Associar o cardápio, a prática de atividade física e ao uso dos suplementos. Pensando nisso, como é que vocês, nutricionistas, estão trabalhando essa questão da estratégia para associar o suplemento, a alimentação, ao atendimento? Como é que está sendo essa estratégia? Como é que vocês estão abordando assim, o paciente de vocês? É paciente ou cliente que a gente chama? Eu costumo chamar de paciente, né? Porque a grande maioria já vão lá com uma certa patologia, com dislipidemias, ou seja, os índices de exames laboratoriais todos alterados, colesterol, triglicerídeos, enfim. E dentro da nossa proposta, a gente tem um olhar especial para o intestino daquele paciente.
né? Então eu posso prescrever melhor cardápio do mundo, eu posso prescrever, dizer que ele tem que fazer atividade física, mas se ele não cuidar bem do intestino, Sônia, vai tudo por água abaixo, porque o intestino ele é o órgão responsável por absorver todos esses nutrientes que advêm da alimentação. Aí muitas vezes o paciente chega no consultório com o intestino inflamado, com o intestino sujo, com o intestino preso. Aí é onde se faz a necessidade da gente, vamos dar uma paradinha aqui, tá certo? Vamos começar primeiro com um plano detox, dar uma organizada na casa, porque se a gente não cuidar primeiro do intestino, tá certo, Sônia? Não vai ser mais difícil a absorção dos nutrientes. Então a nossa primeira proposta, a nossa primeira estratégia é organizar a casa. E organizar a casa é cuidar do intestino, fazer um plano detox naquele dia que ele vai limpar o intestino para fazer com que o intestino ele passe a funcionar de uma forma que absorva melhor os nutrientes. Bom, eu vou aproveitar que você está falando de um tratamento detox, cuidando do intestino, porque você sabe que eu também sou farmacêutica, além de ser apresentadora, né? Então, eu queria até mostrar, depois você dá uma olhadinha aqui, eu tenho certeza que você vai ver que a quantidade, que a informação nutricional é muito boa. É o chá Magremax, é o chá solúvel Magremax. É exatamente isso que o chá solúvel Magremax faz. Ele cuida do intestino, ele desintoxica, ele desinflama o organismo, ele diminui e ajuda para a pessoa acabar com a prisão de ventre. Quem tem prisão de ventre, ele ajuda também. E uma coisa que eu acho super importante no chá Magremax, que eu tenho um problema de retenção de líquido muito grande, e o chá Magremax está me ajudando muito, porque eu tomo ele diariamente. É para ser tomado diariamente, é para ser tomado apenas 200 ml por dia, porque você sabe que tudo demais não faz bem. Então existe uma dosagem diária e ela tem que ser seguida à risca. Basta uma colher de sopa do chá Magremax, e eu tenho aquele no sabor hortelã com maracujá, que a hortelã ela refresca, né? Dá aquela refrescância. É um chá muito saboroso. Então é claro que eu aproveito para falar para vocês do chá Magremax e também ao Dimas, ao nutricionista Dimas, que ele vai dar uma olhada aqui, que eu tenho certeza que ele vai aprovar e muito a informação nutricional do chá Magremax. E você falou uma coisa muito importante agora, Sônia, com relação à retenção líquida. Sim. Muitas vezes o paciente chega no consultório não com quadro de obesidade em si, mas quando a gente faz uma avaliação corporal daquele paciente, a gente observa que esse excesso de peso ele está mais relacionado com a retenção líquida. Um inchaço, né? Um inchaço. E retenção líquida a gente trabalha dentro dessa proposta com chás terapêuticos, com consumo adequado de água. Associado à alimentação saudável. Associado à alimentação. E exercício físico. Né? O nosso foco de imediato, Sônia, é o quê? Limpar o organismo. É organizar a casa, e organizar a casa é cuidar da saúde do intestino. Então, na verdade, nesse sistema todo feito aí, os chás são muito bem-vindos. Muito bem-vindos, né? Não só pela questão hídrica, né, da quantidade de água, mas pelo seu efeito terapêutico, né? Você falou também aí da questão do sabor de maracujá. Maracujá, isso, né? E limão. O maracujá ele tem propriedades muito positivas no corpo, que a gente sugere também na questão do controle da diabetes, né? Então, se tomado com moderação, como você falou, e principalmente sendo acompanhado pelo profissional de nutrição, pelo profissional de nutrição, o resultado vai ser bem mais benéfico. E para quem quiser mais informações, tirar dúvidas, como é que faz para falar com você? Pronto, você pode entrar em contato comigo através do canal do Instagram, né? Que está aí, Dimas Linhares, ou através do WhatsApp, que é o 997179801. Eu vou ter o maior prazer em conversar com você a respeito de alimentação saudável, tirar suas dúvidas, tá? E encaminhar a melhor estratégia para a gente chegar naquele corpo perfeito. Quero agradecer a sua participação, foi muito bom estar com você e eu sei que nós estaremos juntos cada vez mais agora no nosso programa Conexão, viu, gente? O Dimas vai estar comigo aqui, o nutricionista Dimas Linhares vai estar comigo aqui semanalmente, tirando dúvidas, falando com vocês, dando dicas. Então,
Fiquem atentos, porque todo domingo, às 9 horas da manhã, nós teremos aqui a participação do nutricionista Dimas Linhares, para você ficar mais saudável, tá bom? E não esqueçam, se quiser mais informações, basta procurá-lo pelo Instagram, tirar as dúvidas no direct, não é isso? É isso. Obrigada, viu? De nada, Sônia. E a gente continua aqui no nosso programa. No próximo bloco, vamos falar sobre endometriose com a doutora Wilka Rios. Não sai daí que eu volto já.